Essa palavra vem para edificar o seu coração. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar sobre uma passagem muito importante da Bíblia que retrata sobre a nova aliança. Para quem não sabe, existem duas alianças, a velha e a nova aliança. Nós já não vivemos mais na velha, mas sim na nova aliança. E a velha aliança foram as leis estabelecidas por Deus através de Moisés. Já a nova aliança é uma aliança feita entre Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo através do sacrifício da cruz. Irmãos e irmãs, antes de tudo é muito importante que nós entendamos que nós, cristãos, filhos de Deus da atualidade, já não vivemos mais na velha aliança. E a velha aliança era constituída por leis, 603 leis, que se você obedecesse todas elas, você obteria bênçãos da parte de Deus. Mas se você desobedecesse qualquer uma delas, você obteria maldições. Hoje, nós vivemos sobre a nova e eterna aliança, que consiste no sacrifício de Jesus naquela cruz. E através desse sacrifício, irmãos e irmãs, nós temos todas as bênçãos concedidas por Deus: cura, provisão, libertação, prosperidade. Tudo isso, irmãos e irmãs, nos foi concedido através da morte de Jesus naquela cruz. E hoje eu trouxe uma passagem aqui da palavra de Deus que vai reforçar isso, mas lendo aqui esta passagem, eu entendi que essa passagem ela vai reforçar mais o aspecto do perdão, que nós já obtivemos o perdão dos nossos pecados passados, presentes e futuros através da cruz. E esta passagem está lá em Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 13. Vamos ler o que o autor de Hebreus disse. Jesus, porém, foi encarregado para um serviço sacerdotal superior, pois é mediador de uma aliança melhor, que promete melhores benefícios. De fato, se a primeira aliança não tivesse defeito, nem haveria lugar para a segunda aliança. Mas Deus, queixando-se contra o seu povo, diz: Eis que virão dias, fala o Senhor, nos quais concluirei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Uma vez que eles não foram fiéis à minha aliança, eu também não me preocupei mais com eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que vou concluir com a casa de Israel. Depois daqueles dias, fala o Senhor, porei minhas leis na mente deles e as imprimirei em seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nenhum deles terá mais o que ensinar ao seu compatriota, nem ao seu próprio irmão, dizendo: Conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu vou perdoar as faltas deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. Dizendo: aliança nova, Deus declara que a primeira ficou antiquada, e aquilo que se torna antigo e envelhece vai desaparecer logo. Irmãos e irmãs, aqui o autor de Hebreus
ele está falando sobre a maravilha da nova aliança. E uma dessas maravilhas está lá no versículo 12, que diz assim: Porque eu vou perdoar as faltas deles, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos e irmãs, na velha aliança, qualquer vez que o povo pecava, eles eram obrigados a oferecer ritos, a imolar um sangue de cordeiro inocente. Já na nova aliança, irmãos e irmãs, nós não precisamos mais fazer este sacrifício, pois todos os nossos pecados, como eu havia dito anteriormente, passados, presentes e futuros, já foram perdoados por Jesus naquela cruz. Irmãos e irmãs, infelizmente, às vezes você que está aí, está me assistindo, você ainda faz sacrifícios para obter perdão dos seus pecados. Você está vivendo sobre a velha aliança. E nós somos convidados a vivermos sobre a nova aliança, onde já obtemos perdão dos nossos pecados. Jesus já nos perdoou naquela cruz do Calvário. Irmãos e irmãs, a palavra também vai explicar a diferença entre a nova e a velha aliança. A velha aliança, ela foi feita por Deus com o povo de Israel, com o povo hebreu, após eles terem saído do Egito. E essa aliança foi feita por Deus com Moisés, ou seja, foi feita com um homem. É por isso que essa aliança, ela é falha, irmãos e irmãs, pois nós, homens, somos falhos. E eram ao todo 603 leis. Ninguém dá conta de cumprir 603 leis. Mas a nova aliança não, irmãos e irmãs. A nova aliança, ela foi feita por Deus com Jesus, que é Filho de Deus. Por isso que ela é infalível. Jesus é Filho de Deus e não tem nenhuma falha. Ou seja, a nova aliança não tem falha. Não tem como nós falharmos na nova aliança, porque ela não depende de nós para ser cumprida, mas só Deus e Jesus. E se você vive sob a velha aliança, essa velha aliança, ela não vai se concretizar na sua vida. As bênçãos não vão concretizar na sua vida, porque você é falho. Amém, irmãos e irmãs? E aqui no versículo 8, Deus vai dizer: Mas Deus, queixando-se contra o seu povo, diz: Eis que virão dias, fala o Senhor, nos quais concluirei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, uma vez que eles não foram fiéis à minha aliança. Eu também não me preocupei mais com eles, diz o Senhor. Ou seja, irmãos e irmãs, o problema da velha aliança era o povo, não era Deus. O problema da velha aliança era o povo. E é como eu havia explicado anteriormente. Sob a nova aliança não tem como ter essa falha, pois a nova aliança não depende de nós, não depende de mim e não depende de você. Não depende dos sacrifícios que nós podemos fazer, e nós não somos mais obrigados a fazermos sacrifícios, porque Jesus já ofereceu o maior sacrifício por nós naquela cruz, e não só para perdão dos nossos pecados e obtermos a vida eterna, não. Através daquela cruz,
Jesus nos deu a licença para prosperarmos. Jesus nos deu uma comunhão íntima com o Pai. Através daquela cruz é onde se expressa o amor de Deus e nós podemos conhecer ao Senhor, como diz aqui no versículo 11: pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Através da nova aliança é que nós conhecemos ao Senhor. Irmãos e irmãs, é muito importante. Jesus ele disse que não é possível adquirirmos coisas novas com uma mentalidade velha. Ou seja, não é possível vivermos bênçãos na nossa vida se tivermos uma mentalidade da velha aliança, onde no qual nós temos que cumprir leis para sermos abençoados por Deus. Se nós pensamos nisso, irmãos e irmãs, nós estamos invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. Pois o sacrifício de Jesus é o maior sacrifício de todos. Não existe sacrifício, outro sacrifício que Deus possa fazer por nós, ou que nós possamos fazer para obter todas as bênçãos e obter o perdão dos nossos pecados. Pois Jesus já fez isso através da obra consumada da cruz. E quando nós entendemos isso, irmãos e irmãs, nós conhecemos verdadeiramente a Deus. Amém? Que esta palavra possa ter penetrado no seu coração e que Deus te abençoe poderosamente.